Todas as questões de direito eleitoral da Banca Sebrasp, certo ou errado, para o concurso unificado da Justiça Eleitoral 2024. Sem mais delongas, vem comigo, vamos resolver todas as questões dos TRE, mais o TSE tem 222 questões de Banca Sebrasp, certo ou errado. Sou assinante do Que Concurso, recomendo você ir no canal Robson Concursos, assistir as 122 questões que já estão gravadas, certo ou errado, Banca Sebrasp, e também a grande revisão direito penal para ajudar as vidas que mais precisam. Tem vários vídeos no canal Robson Concursos. O objetivo desse vídeo é ajudar as vidas que precisam, que não tem condições de assinar o Que Concursos. Robson Concursos facilitando a vida aí dos guerreiros e das guerreiras. Sem mais delongas, primeira questão caiu para o TRE Goiás 2015, mas ela está desatualizada. Você dá uma pausa no vídeo e tenta ver a assertiva, mas nós vamos pular aqui. Vamos para a questão número 2, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: no período compreendido entre os 3 meses que antecede o pleito e a posse dos eleitos, é vedado aos agentes públicos nomear ou exonerar de ofício servidor público na circunscrição do pleito, mesmo que ele seja ocupante de cargo em comissão. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Você já sabe exatamente, questão errado. Questão 3, olha aí, TRE Goiás 2015 diz o seguinte, a assertiva: o crime de corrupção eleitoral configura-se com a mera promessa de vantagem. Exatamente. O crime de corrupção eleitoral configura-se com a mera promessa de vantagem, mesmo que de caráter geral e posta como um benefício à coletividade, não se exigindo, portanto, dolo específico consistente na obtenção de voto de determinados eleitores ou na promessa de abstenção. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Será que precisa ali do dolo específico? Olha ali, meu guerreiro e minha guerreira, está dizendo aqui, dolo específico consistente, não se exigindo. Você já sabe, encontrou o erro, questão errado. Vamos para a questão 4, que diz o seguinte: no processo eleitoral, ao contrário do que ocorre no rito ordinário, é inadmissível o oferecimento de queixa-crime em ação penal privada subsidiária, ainda que o Ministério Público não tenha oferecido denúncia, requerido diligências ou solicitado o arquivamento do inquérito policial. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Você já sabe, é errada a questão. Vamos dar um zoom aqui, meu guerreiro e minha guerreira, para aumentar mais, exatamente, para aumentar mais aí, para aumentar mais a letra, porque a letra está bastante pequena. Olha aí, questão 4, errado. Vamos para a questão 5, que diz o seguinte, a nossa quinta questão, meu guerreiro e minha guerreira. Segundo a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, o domicílio eleitoral não se confunde necessariamente com domicílio civil. A circunscrição de o eleitor residir em determinado município não constitui obstáculo para que ele concorra como candidato a cargo eletivo em outra localidade, se nela for inscrito e mantiver vínculos políticos e econômicos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão 5 está certo ou errado? Está certo ou errado? Você já sabe, você viu algum erro na questão? Não. Se você não viu erro, você marca como certo. Vamos para a nossa sexta questão. Questão anulada, você dá uma pausa no vídeo e lê a assertiva para você ver como que cobrou. Mas nós vamos pular aqui para a questão 7, que diz o seguinte aqui, a nossa sétima questão. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, dada a necessidade de resguardar a segurança jurídica, as decisões do Tribunal Superior Eleitoral que no curso de pleito eleitoral impliquem mudança de jurisprudência não serão aplicabilidade imediata. Exatamente, não terão aplicabilidade imediata a caso concreto, de modo que somente terão eficácia sobre outros casos no pleito eleitoral superior
subsequente. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 7, certo ou errada? Você já sabe, né? Questão certíssima, exatamente. Viu algum erro na questão? Não. Então você marca questão que é certo. Olha aí, acertamos a questão. Vamos para a nossa questão 8, que diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira. Ainda que a decisão que verse sobre processo eleitoral do cargo de governador do estado, proferida pelo Tribunal Regional Eleitoral, ofenda diretamente a Constituição Federal, não cabe recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal dessa decisão. E aí, meu guerreiro, certo ou errado? Questão 8, você marcaria certo ou errado? Você viu algum erro na questão? Não. Se você não viu erro na questão, você marca a questão como certo. Vamos para a nossa questão desatualizada, vamos pular. Você dá uma pausa no vídeo e tenta ver como a banca Sebrasp cobrou, mas está desatualizado e você tenta se lembrar aí se você acertaria ou erraria aí essa questão. Vamos para a nossa 10ª questão, que diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira. No que diz respeito à propaganda política, as novas regras criadas recentemente pelas chamadas mini-reformas eleitorais, que trouxeram importantes alterações em vários pontos da legislação eleitoral, não foram aplicadas nas eleições de 2014. E, meu guerreiro, certo ou errado essa questão? Você viu algum erro na questão? Não. Então, se você não viu nenhum erro na questão, você marca a questão como certo. Olha aí, vamos para a questão 11, que diz o seguinte, a questão 11. Tanto a elegibilidade como a inelegibilidade se apresentam como dever, ambas de forma positiva, cabendo aos tribunais regionais eleitorais verificar se o interessado preenche as condições exigidas e decidir sobre as inelegibilidades que possam alijar o direito à candidatura. E aí, certo ou errado essa questão, meu guerreiro e minha guerreira? Você viu erro, então se viu erro, você marca ela como errado. Olha aí, acertamos a questão errada. Olha aí, questão 12 diz o seguinte, para o fim do previsto na Constituição Federal, considera-se analfabeto e, portanto, inelegível aquele que, mesmo sabendo ler e escrever frases simples, não tem as habilidades necessárias para satisfazer as demandas pessoais cotidianas e para se desenvolver pessoal e profissionalizamente. E aí, meu guerreiro, certo ou errado a questão? Você já sabe, viu o erro, né? Então, questão que é errada. Olha aí, Robson Concursos, ajudando as vidas que mais precisam. Questão 13. Diz o seguinte, aqui é rápido, revisão. A lei cria reserva de vagas para ambos os sexos, ao determinar que cada partido político ou coligação, ao realizar o registro de candidatos, deve preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidatura de cada sexo. Exatamente, o mínimo de 30% e o máximo de 70% de candidatura de cada sexo. E aí, meu guerreiro, você viu algum erro na questão? Você marcaria certo ou errado? Viu erro? Não. Então, se não viu erro, você marca ela como certo. É assim que você vai estudar. Questão 14, desatualizada, você dá uma pausa no vídeo, lê assertiva para tentar revisar e se lembrar, mas vamos pular. Vamos para a questão 15, que diz o seguinte, a nossa questão 15, para a instituição de um partido político, basta a lavratura do registro de seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, pois a lei julga desnecessária a inscrição do partido nos modelos da legislação civil. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, certo ou errado essa questão? A questão 15 você marcaria certo ou errado? Você viu o erro, com certeza a questão está o quê? Errado. Vamos agora para a nossa questão 16, que diz o seguinte, nossa questão 16, para ter seu registro efetivado e seu caráter nacional, exatamente, meu guerreiro e minha guerreira, para ter seu registro efetivado e seu caráter nacional comprovado, o partido deve alcançar o denominado apoiamento mínimo de eleitores, comprovado por certidões que devem ser lavradas no prazo máximo de 15 dias após a conferência, por semelhança pelos escrivães judiciais. E aí, certo ou errado? Questão, meu guerreiro e minha guerreira, você marcaria certo ou errado essa questão? Você já sabe exatamente questão que? Questão errado. Vamos para a questão 17, que diz o seguinte, nossa questão 17, meu guerreiro e minha guerreira. Diante de notícia fundamentada em irregularidade no cadastro e comprovada fraude eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral deve
terminar a realização de revisão do eleitorado, processo mediante o qual pode ocorrer a exclusão de eleitor por ofício, por requerimento de delegado de partido ou de qualquer eleitor, sendo dispensável o comparecimento pessoal do eleitor para confirmar sua inscrição. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão 17? Linda questão, você já sabe, viu? Erro. Exatamente, meu guerreiro e minha guerreira. Questão que? Errado. Vamos agora para a questão 18, que diz o seguinte aí. Nossa questão 18. Alistamento eleitoral é o ato jurídico pelo qual a pessoa natural adquire perante a Justiça Eleitoral capacidade eleitoral ativa e passa a integrar o corpo de eleitores de determinada zona e seção. E aí, certo ou errado essa questão, meu guerreiro e minha guerreira, vai cair na sua prova? Você já sabe, viu erro na questão? Não. Então, se você não viu erro, você marca ela como certo. Olha aí, questão certíssima, acertamos. Vamos para a nossa questão 19, que diz o seguinte: as únicas hipóteses de cancelamento da inscrição e a consequente exclusão do eleitor do Cadastro Nacional são suspensão dos direitos políticos, falecimento do eleitor, pluralidade de inscrições e o fato do eleitor deixar de votar em 3 eleições consecutivas. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, você acertaria essa questão 19? São as únicas hipóteses, são as únicas. Você viu palavras como únicas, exclusivamente, nunca, jamais, necessariamente? A princípio, quase 100% a questão está errada. Nesse caso aqui, está errada. Questão 20, desatualizadas. Olha aí, resolvemos 20 questões em menos de 20 minutos, meu guerreiro e minha guerreira. A questão 21, desatualizada, vamos pular para a questão 22, que diz o seguinte, a questão 22, meu guerreiro e minha guerreira. Embora lhes esteja assegurada autonomia para definir a sua estrutura interna, exatamente, embora lhes esteja assegurada autonomia para definir sua estrutura interna, sua organização e seu funcionamento, os partidos políticos são legalmente proibidos de adotar o uso de uniformes para seus membros. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, você viu algum erro na questão? Não. Então, se você viu nenhum erro na questão, então ela está o quê? Certíssima. Vamos para a nossa questão 23, que diz o seguinte, nossa questão 23. O eleitor que, nos termos da legislação eleitoral, seja obrigado a votar e não faça, estará sujeito a multa, caso não se justifique perante o juiz eleitoral competente até 60 dias após a realização da eleição. E aí, você acertaria a questão 23, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado a questão? Viu algum erro na questão? Não. Se não viu erro, você marca ela como certo e corre para o abraço. Questão 24 diz o seguinte, nossa questão 24. O Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal, DF, e dos territórios tem a atribuição de atuar como Procurador-Geral perante o Tribunal Superior Eleitoral e pode indicar outros procuradores em exercício no DF para auxiliá-lo. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa questão? Você já sabe, brincadeira, né? Viu erro na questão, você marca ela como um errado. Questão 25 diz o seguinte, a nossa questão 25. Com base no disposto no Código Eleitoral, Lei 4.737/65, acerca do cancelamento e da exclusão do alistamento eleitoral, julgo o item a seguir. No processo de exclusão do alistamento eleitoral, a defesa pode ser realizada pelo próprio interessado, por outro eleitor ou ainda por delegado de partido. E aí, linda questão, vai cair na sua prova, eu quero saber se está certo ou errado. Você já sabe, viu erro na questão? Não. Então você marca ela como certo e corre para o abraço. Questão 26. O processo de cancelamento de alistamento eleitoral não pode ser iniciado de ofício por juiz eleitoral. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Caiu para técnico judiciário, TRE do Rio de Janeiro, 2012. Exatamente, certo ou errado? Você já sabe, né? Linda questão, vai cair na sua prova, que diz o processo de cancelamento de alistamento eleitoral não pode ser iniciado de ofício por juiz eleitoral. O não deixou a questão errada. Vamos para a nossa questão 27, que diz o seguinte: cessada a causa do cancelamento, o eleitor estará automaticamente qualificado a votar. E aí, será automaticamente, certo ou errado? Você viu o erro automaticamente, você marca ela como errado e corre para o abraço. Questão 28 diz o seguinte:
Caso seja detectada a existência nos registros de determinado Tribunal Regional Eleitoral de inscrição de um mesmo eleitor em mais de uma zona eleitoral sob sua jurisdição, o fato deverá ser comunicado ao juiz competente para que se proceda ao cancelamento de uma das inscrições. Vai cair na sua prova, caiu para a TRE Rio de Janeiro 2012. Questão 28, meu guerreiro e minha guerreira. Eu quero saber se a questão 28 está certo ou está errada. Viu algum erro na questão? Não. Então, se não viu erro, você marca ela como certo e corre para o abraço. Questão 29 diz o seguinte: a suspensão ou perda de direitos políticos não dá causa ao cancelamento do alistamento eleitoral. E agora? Vai cair na sua prova as causas de suspensão de perda dos direitos políticos. Eu quero saber se essa questão 29 está certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira. Não dá causa, você viu não ali? Com certeza está errado, você corre para o abraço. Questão 30 diz o seguinte: a nomeação dos membros das juntas eleitorais deve ocorrer 60 dias antes das eleições e a escolha desses membros deve ter sido aprovada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E aí, certo ou errado? Questão 30, meu guerreiro e minha guerreira. Quero saber se está certo ou errado. Viu erro na questão? Não. Se não viu erro, você marca certo e corre para o abraço. Questão 31. Não pode haver mais de uma junta eleitoral por zona. Olha aí, questão pequenininha, direta. Quero saber se não pode haver mais de uma junta eleitoral por zona. Será que não? Vamos de errado para ver se acertamos. Olha aí, com certeza acertamos a questão, mas a questão está errada, porque eu não deixou a questão errada. Vamos para a questão 32, que diz o seguinte: as juntas eleitorais devem ser compostas necessariamente por pelo menos um juiz eleitoral. Será que é necessariamente? Será que é juiz eleitoral, meu guerreiro e minha guerreira? Quero saber se nessa questão você marcaria a questão como certo ou errado. Você viu ali necessariamente por um juiz eleitoral? Não, não, é juiz de direito. Vamos agora para a questão 33, que diz o seguinte: compete à junta eleitoral a apuração das eleições realizadas nas zonas sob sua jurisdição. E aí, certo ou errado? Linda questão, pequenininha, questão direta. Você viu erro na questão? Não. Se não viu erro na questão, você marca a questão como certo e corre para o abraço. Questão 34. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral cabe a todos os ministros do tribunal que se revezam no cargo. E aí, será que a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, meu guerreiro, minha guerreira, cabe a todos os ministros do tribunal que se revezam? Brincadeira, né? A todos, olha aí, é errado. Vamos para a questão 35, desatualizada. Você dá uma pausa no vídeo, lê assertiva, mas eu vou pular. Questão 36 diz o seguinte: a votação e a totalização dos votos devem obrigatoriamente ser realizados por meio eletrônico. Você vê ali, deve obrigatoriamente, você fica logo com as anteninhas de Chapolin Colorado ligadas, meu guerreiro e minha guerreira. Mas você já sabe exatamente, questão errada, né? Não é todas as vezes, mas a maioria das vezes essas expressões deve, obrigatoriamente, não, nunca, jamais, exclusivamente, quase 100% está errado. Questão 37, desatualizada, dá uma pausa no vídeo, lê assertiva para você aprender mais. Questão 38, também desatualizada, dá uma pausa no vídeo, lê assertiva para ver como cobrou e você faz aquela grande revisão. Questão 39 diz o seguinte: do despacho que indeferir o requerimento de transferência de domicílio eleitoral não cabe recurso. Olha aí, questão 39, vai cair na sua prova os recursos. Eu quero saber se você acertaria essa questão, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira. Não cabe recurso, não, ali, mais uma vez, deixou a assertiva errada. Vamos para a nossa questão 40, que diz: em nenhuma hipótese poderá ser realizada revisão de eleitorado em ano de eleição. Você vê ali, em nenhuma hipótese, você já fica com as anteninhas de Chapolin Colorado ligadas. Você já sabe exatamente, em nenhuma hipótese não, né? Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, resolvemos 40 questões em menos de quantos minutos, Robson Concursos? Em menos de 25 minutos. Vamos agora, meu guerreiro, minha guerreira, dar continuidade à revisão das nossas questões. Questão 41, desatualizadas, nós vamos pular, mas você pode dar uma pausa no vídeo exatamente para ver a assertiva. Mas nós vamos aqui para a questão 42, que diz o seguinte: compete ao TRE, exatamente, compete ao TRE processar e julgar originariamente conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado. E meu guerreiro, minha guerreira, quero saber se você acertaria essa questão. Vai cair no seu concurso, exatamente. Compete ao TRE processar e julgar
originariamente conflitos de jurisdição entre juízes eleitorais do respectivo estado, certo ou errado? Linda questão, vai cair na sua prova as competências do TRE, meu guerreiro Miguel, as competências do Tribunal Superior Eleitoral, mas aqui está certíssima a questão. Vamos para a questão 43, que diz o seguinte: a competência do TRE para julgamento de recurso interposto contra a decisão proferida por juiz eleitoral do respectivo estado em mandado de segurança restringe-se à hipótese de denegação da ordem. Olha aí, meu guerreiro, vai cair competência exatamente do TRE sobre falando os recursos. Eu quero saber se está certo ou errado a questão. Você viu erro na questão? Marca certo. Olha aí, acertamos, está errado mesmo. Vamos para a questão 44, que diz o seguinte: observadas as disposições da lei, é lícita a propaganda eleitoral veiculada pela internet nas 48 horas que antecedem as eleições. Vai cair na sua prova, meu guerreiro, amiga, tenha certeza. Eu quero saber se está certo ou errado essa assertiva. Viu algum erro na questão? Não. Se você não viu erro na questão, você marca o quê? Marca certo e corre para o abraço. Olha aí, acertamos a questão. Questão 45 diz o seguinte: somente será permitida a propaganda eleitoral por meio de rede social da internet se o conteúdo tiver sido gerado pelo próprio candidato. Olha aí, somente, você já fica aí com as anteninhas de Chapolin Colorado ligadas, mas o somente, vamos ver, vamos de errado para ver se acertamos a questão. Olha aí, somente mais uma vez, meu guerreiro Miguel, está errado. Então estamos ganhando, viu? Vamos agora com a questão 46. Ainda TRE do Rio de Janeiro 2012. Será suspenso indefinidamente o acesso ao conteúdo informativo do sítio eletrônico que veicular propaganda eleitoral em ofensa às regras definidas pela legislação eleitoral, independentemente de requerimento ou da observância de qualquer rito específico? Quero saber se você acertaria essa questão 46. Será que é independentemente, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, independentemente ali? Não, né? Olha aí, mais uma questão, erramos, somente pelas palavrinhas mágicas. Vamos agora para a nossa questão 47, que diz o seguinte: é vedado à entidade de classe ou sindical ceder seu cadastro de endereços eletrônicos a candidatos, partidos ou coligações. Será que é vedado, meu guerreiro e minha guerreira? Vai cair na sua prova, mas será que é vedado mesmo? Você já sabe, viu algum erro na questão? Não. Então, se não viu um erro na questão, vamos de certo. É vedado à entidade de classe ou sindical ceder seu cadastro de endereços eletrônicos a candidatos, partidos ou coligações. Olha aí, dessa vez aqui, meu guerreiro e minha guerreira, o vedado, não deixa a questão errada, é vedado mesmo, viu? Então tá certo. Questão 48, desatualizada, você dá uma pausa no vídeo e lê a assertiva, mas vamos pular a questão 49, diz o seguinte: na Casa Legislativa, um integrante de bancada partidária atua livremente, não estando subordinado às diretrizes estabelecidas em estatuto pelos órgãos de direção do partido político a que ele estiver filiado. E aí, certo ou errado essa questão 49? Vai cair na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Será que na Casa Legislativa o integrante de bancada partidária atua livremente, meu guerreiro e minha guerreira, não estando subordinado às diretrizes estabelecidas em estatuto pelos órgãos de direção do partido político a que ele estiver filiado? Não é brincadeira, né? Olha aí, mais uma questão. Questão 50, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva, mas eu vou pular. Questão 51 diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral determinará, após decisão judicial transitada em julgado, o cancelamento do registro civil e do estatuto de partido político que, comprovadamente, não houver prestados nos termos da lei as devidas contas à Justiça Eleitoral. Olha aí, Tribunal Superior Eleitoral, vai cair na sua prova. Eu quero saber se essa questão 51 está certo ou errado. Viu algum erro na assertiva? Não. Então, se não viu erro, tem a plena certeza que está certo, você marca certo. Vamos agora para a questão 52, que diz o seguinte: somente depois de adquirirem personalidade jurídica na forma da lei civil e de registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos poderão participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos da lei. Olha aí, meu guerreiro, eu quero saber agora se você acertaria. Mas você viu ali o somente, você fica na dúvida. Poxa, Robson, você diz que palavra somente, nunca, jamais, exclusivamente, necessariamente, obrigatoriamente, na maioria das vezes está errado, Mas aqui, meu guerreiro e minha guerreira, está certo, você marca certo, é somente mesmo, viu? Tem que registrar. Exatamente, olha aqui, tem que registrar. Somente depois de adquirir personalidade jurídica na forma da lei civil
e de registrar seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, os partidos políticos poderão participar do processo eleitoral, receber recursos do fundo partidário e ter acesso gratuito ao rádio e à televisão nos termos da lei. Exatamente, é somente registra na forma da lei civil, depois registra os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral, adquire personalidade jurídica na forma da lei civil e registra os seus estatutos no Tribunal Superior Eleitoral. Questão linda, maravilhosa, grande potencial para cair na prova do Tribunal Superior Unificado da Justiça Eleitoral 2024. Questão desatualizada 53, dá uma pausa no vídeo, tenta responder, mas nós vamos pular. Questão 54 diz o seguinte, meu guerreiro e minha guerreira. É salvada a hipótese de falecimento a partir da instauração do processo de exclusão, o eleitor preventivamente já não poderá votar. Busca-se com isso evitar que seja computado como válido o voto passível de ser anulado posteriormente no caso de sentença final que determina a exclusão do referido eleitor. Certo ou errado, você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Eu quero saber se essa questão 54, meu guerreiro e minha guerreira, você marcaria certo ou errado. Olha aí, você viu o erro na questão, você vai de errado. Vamos ver, olha aí, acertamos, mas a questão está errada, exatamente. Vamos para a questão 55, que diz o seguinte: no processo de exclusão de alistamento eleitoral, a defesa pode ser realizada pelo próprio interessado, por outro eleitor ou ainda por delegado de partido. Olha aí, linda questão, certo ou errado? Vamos de certo para ver? Olha aí, acertamos a questão. Vamos para a questão 56. A interferência do poder econômico e o desvio ou abuso do poder da autoridade em prejuízo da liberdade do voto serão coibidos e punidos na forma da legislação eleitoral. Linda questão também, grande potencial para cair na sua prova. Eu quero saber se a questão 56 você vai de certo ou errado. Viu algum erro? Não, vai de certo. Vamos ver, olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, vamos ver se a questão está certa mesmo, certíssima. Vamos para a nossa questão 57. Nenhum membro de mesa receptora poderá ser preso durante o exercício de suas funções, salvo em flagrante delito. Garantia essa que se estende em iguais condições a fiscal de partido político. Olha aí, caiu, ainda a TRE Rio de Janeiro 2012, analista judiciário, área administrativa. Será que é nenhum membro? Você vai de certo ou errado? Essa assertiva, meu guerreiro e minha guerreira, você vai de certo ou errado? Linda questão, viu algum erro? Não, mas veio nenhum ali. Dá a entender que a questão está errada, mas você sabe que nenhum membro de mesa receptora poderá ser preso durante o exercício de suas funções, salvo em flagrante delito. Garantia essa que se estende em iguais condições a fiscal de partido político. Vamos para a questão 58, que diz o seguinte: é autorizada a disponibilização pela União à Justiça Eleitoral de veículos e embarcações, incluídos os de uso militar, para o transporte gratuito de eleitores em zonas rurais nos dias de eleição. E aí, será que é autorizada a disponibilização pela União, meu guerreiro, minha guerreira? Eu quero saber se você vai de certo ou errado, né? Brincadeira, né? Vai cair na sua prova, tenho certeza, mas vamos de errado. Olha aí, erradíssima a questão. Questão 59. Embora seja proibida a fixação de faixas com propaganda eleitoral nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, sua colocação é permitida nos bens de uso comum, como, por exemplo, postes de iluminação pública e de sinalização de tráfego. E aí, certo ou errado essa questão? Também grande potencial para cair na sua prova. Mas brincadeira, questão errado. Vamos ver, olha aí, questão errado. Vamos para a questão 60. Diz o seguinte, a nossa questão 60. É vedada a colocação de propaganda eleitoral de qualquer natureza em árvores e jardins situados em área pública, ainda que não lhes cause dano. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 60, será que é vedado? Você já sabe, linda questão. Viu algum erro? Não, é vedado mesmo. Vamos de certo. Resolvemos 60 questões em menos de 33 minutos. Vamos agora para a nossa questão 61, desatualizada. Vamos pular a questão 61, você dá uma pausa no vídeo, mas aqui vamos pular. Questão 62, também desatualizada, você dá uma pausa no vídeo, lê assertiva para você memorizar e tentar acertar assertiva, certo ou errado, no atual contemporaneidade do Brasil contemporâneo, exatamente, na atualidade, contemporaneidade da justiça eleitoral, do direito eleitoral, para você ver se está certo ou errado. Questão 63, olha aí, dica de discursiva, viu? Não sabe, você já começa ali, no Brasil contemporâneo. Olha aí, questão 63, os analfabetos, mesmo aqueles que se tenham alistado, são inelegíveis para qualquer cargo. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, linda questão.
Questão 63, eu quero saber se você vai de certo ou errado essa questão que diz: os analfabetos, exatamente, os analfabetos, mesmo aqueles que tenham sido alistados, são inelegíveis para qualquer cargo. Olha aí, você fica pensando, analisando, será mesmo que os analfabetos, mesmo aqueles que se tenham alistado, são inelegíveis para qualquer cargo? É, meu guerreiro e minha guerreira, os analfabetos, mesmo aqueles que se tenham alistado, são inelegíveis para qualquer cargo. Vamos de certo? Olha aí, exatamente, certíssimo, questão 63. Questão 64, olha aí, agora é TRE do Espírito Santo 2011, viu? A atualização dos recursos do fundo partidário, oriundos de dotações orçamentárias da União, está sujeita às disposições da legislação sobre licitações e contratos. E aí, questão 64, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Viu o erro na questão? Exatamente, você vai de errado. Vamos ver, olha, questão errado. Questão 65, desatualizada, dá uma pausa, lei assertiva. Vamos para a questão 66, que diz o seguinte: os tribunais e conselhos de contas emitem pareceres sobre as prestações de contas dos partidos políticos nas esferas municipal, estadual e federal. A manifestação técnica daqueles órgãos de controle instrui os respectivos processos para fins de julgamento pelos tribunais regionais. E aí? Questão 66, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, viu o erro na questão? Você vai de quê? De errado. Vamos ver, olha, questão errado. Questão 67, desatualizada, você pula, mas você dá uma pausa no vídeo e lê assertiva, viu? Mas vamos para a nossa questão 68, que diz o seguinte: a prova de residência mínima de 3 meses no novo domicílio para fim de transferência do eleitor consiste em declaração sob as penas da lei do próprio interessado. E aí, questão 68, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Também tem grande potencial de cair na sua prova, viu? Erro na questão não, você vai de certo, olha aí, questão certíssima, corre para o abraço, questão 69. O brasileiro nato não alistado que requerer sua inscrição eleitoral até o 151º dia anterior à eleição subsequente à data em que completar 19 anos, fica isento de multa. Questão 69, certo ou errado? Também grande potencial dessa questão 69 cair na sua prova. Viu algum erro? Não. Então, exatamente, questão 69, olha, certíssima, corre para o braço, vamos para a questão 70. Desatualizada, dá uma pausa no vídeo, lê assertiva, mas vamos para a questão 71. É obrigatório que o requerimento de alistamento eleitoral, RAI, você já sabe, RAI, requerimento de alistamento eleitoral, seja preenchido ou digitado na presença do requerente, podendo ser impresso em sua ausência. Olha aí, o RAI também tem grande potencial de cair na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Eu quero saber se está certo ou errado. Você já sabe exatamente. É obrigatório? Olha aí, vamos de errado, olha aí, não é obrigatório. Vamos agora, é obrigatório o requerimento do alistamento eleitoral RAI ser preenchido ou digitado na presença do requerente. Questão errada. Vamos para a questão 72, que diz o seguinte: ao requerer a transferência do título eleitoral, o eleitor deve entregar ao servidor do cartório somente o título de eleitor. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Questão 72, você vai de certo ou errado? Dessa vez aí, Robson, a tua dica matadora está errada a questão. Somente, nunca, jamais, exclusivamente, necessariamente, obrigatoriamente. Na maioria das vezes, quase 100% está errado. Questão 73, desatualizada, dá uma pausa no vídeo, lê assertiva, mas eu vou pular. Questão 74 diz o seguinte: entre as destinações, exatamente, entre as destinações dos partidos políticos está a defesa dos direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. E aí, meu guerreiro, minha guerreira? Questão 74. Está certo ou errado? Entre as destinações dos partidos políticos está a defesa dos direitos fundamentais definidos na Constituição. Viu erro na questão? Não. Então, a princípio, não viu erro, você vai de certo, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 75. A competência para o processo e julgamento de duplicidade de filiação partidária identificada pertence ao juízo eleitoral em cuja circunscrição tiver ocorrido a filiação mais antiga. Aí, questão 75, certo ou errado? Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira. Viu o erro na questão, você vai de errado. Vamos ver, olha aí, a questão está errada. Questão 76, desatualizada.
Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver a questão. Questão 77 diz o seguinte: o partido político pode estabelecer em seu estatuto para a candidatura a cargos eletivos prazos de filiação partidária superiores ao prazo definido em lei, que só poderão ser alterados antes das convenções para a escolha dos partidos. Questão 77, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, né? Viu o erro na questão? O que você marca? Errado. Vamos ver se está errado. Está errado. Questão 78, desatualizada, já sabe, dá uma pausa no vídeo, lê assertiva, tenta acertar ela, principalmente na atualidade. Mas vamos agora para a questão 79, que diz o seguinte: a coligação pode, em sua denominação, conter pedido de voto para partido político dela integrante, meu guerreiro, minha guerreira. Questão 79, certo ou errado? Eu quero saber se a coligação pode, em sua denominação, conter pedido de voto para partido político dela integrante, né? Brincadeira, né? Brincadeira, né, meu guerreiro e minha guerreira? Questão errado. Vamos agora para a nossa questão 80, desatualizada. Você dá uma pausa no vídeo e tenta responder a questão. Chegamos à 80 questão em menos de 39 minutos. Vamos agora para a nossa questão 81. Compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral autorizar a contagem dos votos pelas mesas receptoras nos estados em que essa providência for solicitada pelo Tribunal Regional respectivo. Certo ou errado, meu guerreiro, minha guerreira? Viu algum erro na questão? Não, então vamos de certo. Vamos ver se a questão está certa. Olha aí, questão certo. Questão 81 certo. Vamos para a questão 82. Diz o seguinte: compete aos TREs remeter ao Tribunal Superior Eleitoral cópias das atas dos trabalhos relativos às apurações e diplomações a seu cargo, desde que requisitadas pela Corte Superior. Certo ou errado a questão 82, meu guerreiro e minha guerreira? Exatamente, quero saber se a questão está certo ou errado, porque diz: compete aos TREs remeter ao TSE cópias das atas dos trabalhos relativos às apurações e diplomações a seu cargo, desde que requisitadas pela Corte Superior. Viu o erro? Errado. Então vamos ver, olha a questão errado. Vamos para a questão 83, que diz o seguinte: compete ao juiz eleitoral resolver as impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos de contagem e apuração dos votos. E aí, certo ou errado essa questão? Quero saber se você viu algum erro na questão, se a questão está certo ou errado. Você já sabe, viu erro na questão, vai de errado. Vamos ver, olha aí, questão 83, errado. Questão 84 diz o seguinte: compete privativamente aos TREs indicar ao TSE as zonas eleitorais ou sessões em que a contagem dos votos deva ser feita pela mesa receptora. Certo ou errado a questão 84? Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Exatamente. Viu algum erro na questão? Não. Se não viu erro, vamos de certo para ver. Olha aí, acertamos a questão 84, certo. Vamos para a questão 85. O partido político com registro no Tribunal Superior Eleitoral. Exatamente. O partido político com registro no TSE pode credenciar, respectivamente, até 2 delegados perante o juízo eleitoral, até 3 delegados perante o Tribunal Regional Eleitoral e até 4 delegados perante o TSE. E aí? Vai cair na sua prova, linda questão, maravilhosa. Eu quero saber se a questão está certo ou errado. Viu erro na questão? Você vai de errado. Vamos ver se a questão está errada. Olha aí, questão 85, errado. Típica questão, grande potencial para cair na sua prova. Vamos para a questão 86, que diz o seguinte: por se tratar de matéria meramente administrativa, inexiste previsão de sustentação oral nos julgamentos de requerimentos de registro de partidos. E certo ou errado a questão 86, meu guerreiro e minha guerreira? Será que você acertaria essa questão? Viu erro na questão? Viu. Então você vai de errado. Vamos ver se a questão está errada. Questão 86, errado. Vamos para a questão 87. Compete ao partido político em formação indicar no pedido de registro o número da legenda. Questão 87, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Será que compete ao partido político em formação? Exatamente. Informação indicar no pedido de registro o número da legenda? Exatamente. Viu erro? Não. Se não viu erro, vamos de certo. Olha aí, questão 87, certo. Vamos para a questão 88, que diz: eleitor
considerado inelegível, não pode se filiar a partido político em razão do fato de que tal condição afasta o reconhecimento do pleno gozo de seus direitos políticos. 88. Certo ou errado, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira? Exatamente. Viu na questão? Vamos de errado. Olha aí, questão 88, errado. Vamos para a questão 89. Eventual representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político não tem um condão de atingir candidato já diplomado. Quero saber, meu guerreiro e minha guerreira, se a questão 89 você acertou. Você viu erro na questão? Vi, Robson. Então, se você viu erro, você marca ela errado. Olha aí, exatamente, questão 89, errado. Questão 90 foi anulada. Dá uma pausa no vídeo para ver como foi cobrada a questão, para você estar gabaritado e ter um conhecimento. Mas vamos para a questão 91, que diz: tanto a simulação quanto o desfazimento de vínculo conjugal ou de união estável, com o intuito de evitar caracterização de inelegibilidade, assim reconhecidos por órgão judicial colegiado, geram o reconhecimento de inelegibilidade para qualquer cargo. Certo ou errado? Questão 81 também, questão linda, maravilhosa. Eu quero saber se a questão está certo ou errado. Viu erro na questão? Não vi, Robson. Então você marca certo de certo, exatamente. Questão 92. O recurso administrativo interposto contra a decisão sancionatória de órgão profissional competente que tenha reconhecido a exclusão do exercício profissional de pretenso candidato em decorrência de infração ético-profissional por ele cometida, afasta a inelegibilidade do candidato por tal motivo. Questão 92. Quero saber se a questão 92, meu guerreiro e minha guerreira, está certo ou está errado. Viu erro na questão? Vi, Robson. Se viu erro, você marca de errado. Vamos ver, olha aí, questão 92, errado. Questão 93, desatualizada, já sabe. Dá uma pausa no vídeo, lê assertiva e vamos para a questão 94. As juntas eleitorais, compostas de um juiz de direito, a quem compete presidi-la, e de 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade, são nomeadas antes da eleição, depois de aprovação do Tribunal Regional, pelo presidente destes, a quem cumpre também designar-lhes a sede. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 94, caiu no TRE Espírito Santo 2011. Também essa questão tem um grande potencial de cair na sua prova. Eu quero saber se a questão 94 ela está certo ou errado. Robson, não vi nenhum erro. Então, se não viu nenhum erro, você se lembra das composições das juntas eleitorais e você vai de certo, 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 certo. Vamos ver se a questão 94 está certo, meu guerreiro e minha guerreira. Olha aí, está lenta a internet, mas olha aí, acertamos a questão 94, C de certo. Questão 95, na ausência do chefe do cartório eleitoral, as atribuições da escrivania de zona eleitoral podem ser exercidas por outro servidor designado pelo chefe do cartório, desde que esse servidor não seja membro de diretório partidário, candidato a cargo eletivo, seu cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau. Será, meu guerreiro e minha guerreira, se essa questão 95 está certo? Será que é consanguíneo ou afim até o 2º grau? Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Viu erro na questão? Vi, Robson. Então você marca errado. Questão 95 errado. Vamos para a questão 96. O número de juntas eleitorais que podem ser organizadas é igual ao número de juízes de direito que gozam das garantias constitucionais inerentes à magistratura, mesmo que estes não sejam juízes eleitorais. 96. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe. Viu erro na questão? Não vi, Robson. Senão você marca certo. Vamos para a questão 97, que diz o seguinte: os depósitos e movimentações dos recursos oriundos do fundo partidário terão de ser feitos a cada mês necessariamente no banco escolhido pelo órgão diretivo do partido, em conta especial à disposição do Tribunal Superior Eleitoral. Quero saber se a questão 97 está certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira. E aí, questão 97, certo ou errado? Viu erro na questão? Vi, Robson. Então você marca 97 errado. Vamos para a questão 98. Desatualizada, já sabe, dá uma pausa no vídeo, lê a assertiva e vamos para a questão 99. Também desatualizada, dá uma pausa no vídeo, lê a assertiva e vamos para a questão 100, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte:
Caso as convenções para a escolha de candidatos não indiquem o número máximo de candidatos previstos em lei, a possibilidade de preenchimento das vagas remanescentes pelos órgãos de direção dos partidos respectivos após o prazo legal de registro geral de candidaturas. Ei, meu guerreiro e minha guerreira, questão 100. Você acertaria essa questão? Você ia de certo ou errado na questão 100, meu guerreiro e minha guerreira? Eu quero saber, você viu algum erro na questão? Não vi, Robson Concurso. Então você marca certo, questão 100 certo. Tá gostando do vídeo, meu guerreiro e minha guerreira? Então se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha para motivar Robson Concursos a continuar esse projeto. Juntos vamos vencer, gravando todas as questões da Banca Sebrasp, certo ou errado, para o concurso unificado da Justiça Eleitoral 2024. Sem mais delongas, vem comigo, mas antes se inscreve no canal, deixa o seu joinha e compartilha, comenta aí se esse vídeo está ajudando a você e vai ajudar na sua preparação. E se você garantiu a vaga, depois deixa aí o comentário no vídeo. Vamos para a questão 101. Questão 101. Excepcionalmente nas sessões em que seja adotada a urna eletrônica, ao policial militar em serviço é permitido votar ainda que seu nome não conste nas respectivas folhas de votação. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão linda, maravilhosa. Eu quero saber se você vai de certo ou errado nessa assertiva. Grande potencial essa questão de cair na sua prova, mas você já sabe. Você viu erro na questão? Vamos de errado, que diz o seguinte: excepcionalmente nas sessões em que seja adotada a urna eletrônica, ao policial militar em serviço é permitido votar ainda que seu nome não conste das respectivas folhas de votação, não, né? Então vamos de errado, olha aí, questão 101 errado. Vamos para a questão 102, que diz o seguinte: qualquer eleitor pode requerer a exclusão de outro eleitor em razão de este ter deixado de votar em 3 eleições consecutivas sem as devidas justificativas ou pagamento de respectivas multas. E aí, questão 102 também, grande potencial de cair na sua prova. Exatamente, viu erro na questão? Não, exatamente, você viu ali qualquer eleitor. As anteninhas do Chapolin Colorado ficou ativada, mas aqui está certo, viu? É qualquer eleitor pode. Vamos aqui, questão 103, desatualizadas, vamos pular a questão 103. Questão 104 diz o seguinte: o Código Eleitoral prevê que, se o juiz tiver dúvida quanto à identidade do requerente ou sobre qualquer outro requisito para o alistamento, deve indeferir o requerimento. Certo ou errado? A questão 84, meu guerreiro e minha guerreira. Também grande potencial para cair na sua prova, mas você já sabe. Viu erro na questão? Viu? Vamos de errado, olha aí, questão 104 errado. Vamos para a questão 105, que diz o seguinte: no caso de algum cidadão maior de 18 anos ser privado temporária ou definitivamente dos direitos políticos, a autoridade responsável pela imputação da pena deve providenciar a comunicação do fato ao juiz eleitoral ou ao TRE da circunscrição em que o delito tenha sido praticado. Também questão maravilhosa, grande potencial de cair na sua prova, mas certo ou errado assertiva. Você viu erro na questão? Eu vi, Robson, então você marca errado e corre para o abraço. Olha aí, questão 105 errado, questão 106. O sobrinho neto de um ministro do TSE na ativa não pode ser nomeado ministro da mesma corte devido ao parentesco. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, você deve estar ligado principalmente no parentesco. Eu quero saber se essa questão está certo ou errado, porque diz: o sobrinho neto de um ministro do TSE na ativa não pode ser nomeado ministro da mesma corte devido ao parentesco. Vamos de certo? Olha aí, questão 106, certo. Então vamos para a questão 107, que diz o seguinte: compete aos TREs aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos de seus juízes, certo ou errado assertiva. Quero saber se a questão 107, meu guerreiro e minha guerreira, está certo ou errado. Robson, eu vi erro na questão, exatamente o que diz: compete aos TREs aprovar o afastamento do exercício dos cargos efetivos de seus juízes, errado. Olha aí, acertamos, exatamente, 107 errado. Então vamos para a questão 108, que diz o seguinte: um vereador que seja advogado não pode ser nomeado ministro do TSE para uma das vagas destinadas a tais profissionais. Olha aí, composição do TSE.
Eu quero saber, meu guerreiro e minha guerreira, se essa questão está certo ou errado, porque diz: um vereador que seja advogado não pode ser nomeado ministro do TSE para uma das vagas destinadas a tais profissionais. Você já sabe, questão certíssimo. Vamos agora para a questão 109. Desatualizada, dá uma pausa no vídeo e você lê assertiva. Já entramos agora, TRE Bahia 2010, analista judiciário e contabilidade. Todas as questões da banca Sebrasp, vamos resolver certo ou errado que caiu nos TRE e também no TSE. Questão 110 diz o seguinte: TRE Bahia 2010. As planilhas de custos devem ser divulgadas na página dos tribunais eleitorais e juntadas às contas anuais dos partidos políticos. E questão 110, meu guerreiro e minha guerreira. Certo ou errado essa assertiva? Viu erro na questão? Vi, Robson. Então você marca errado. Olha aí, 110 errado. Questão 111 diz o seguinte: os balanços contábeis dos órgãos nacionais, estaduais e municipais devem ser enviados ao Tribunal Superior Eleitoral. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, você viu o devem, você já fica com as anteninhas do Chapolin colorados acesas. Mas nessa aqui, o devem deixou a questão errado. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente erradíssima. 111, questão errado. Questão 112, anulada, já sabe, dá uma pausa no vídeo e lê assertiva. Mas vamos pular, vamos para a questão 113, que diz: a exclusividade da denominação do partido político e o seu direito de participar de processo eleitoral dependem de registro do partido no TSE. Certo ou errado? Questão 113, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Você vai de certo ou errado na questão 113. Você vê aí a exclusividade disso. Mas, Robson, eu estou querendo ir de errado. Não, nessa aqui, 113, você vai de certo, porque é exatamente a exclusividade da denominação do partido político e o seu direito de participar de processo eleitoral dependem de registro do partido no TSE. No TSE, olha aí, exclusividade. Questão 114 diz o seguinte: a lei assegura a liberdade de criação dos partidos políticos, mas exige que o novo partido possua caráter nacional e que, após adquirir a personalidade jurídica, promova o registro do estatuto no TSE. Olha aí, típica questão, grande potencial da questão 114. Cai na sua prova, viu erro na questão? Não, Robson. Exatamente, questão 114, certo. Vamos para a questão 115, que diz: compete privativamente ao TSE julgar os conflitos de competência de juízes de determinado estado. Será que é da competência do TSE, meu guerreiro e minha guerreira, julgar os conflitos de competência de juízes de determinado estado? Não. Você já sabe que é do TRE, questão errado. Competência do TSE, do TRE, vai cair na sua prova. Vamos agora para a questão 116, que diz o seguinte: as juntas eleitorais não são órgãos da Justiça Eleitoral, constituindo-se mera divisão regional realizada pelo juiz que a preside. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, será que as juntas eleitorais não são órgãos da Justiça Eleitoral? Você vai de certo ou errado. Você já sabe, na altura do campeonato, 116 questões, essa aqui já está de graça, né? É sim, juntas eleitorais são órgãos da Justiça Eleitoral. O não deixou a questão errada. 117, desatualizada, dá uma pausa no vídeo e lê assertiva. Vamos para a questão 118, que diz o seguinte: se o candidato que renunciou fosse de coligação, a substituição seria preferencialmente feita por um candidato do mesmo partido, salvo se este renunciar ao direito de preferência, situação em que o substituto poderá ser de qualquer partido da coligação. Questão 118, meu guerreiro e minha guerreira. Certo ou errado a questão 118? Viu erro na questão? Eu não vi, Robson, erro na questão. Você vai de certo, olha aí, certo, e corre para o abraço. Questão 119, que diz o seguinte: o partido poderá promover substituição do candidato na forma estabelecida em seu estatuto, mesmo após o término do prazo para o registro. Questão 119. Certo ou errado a questão 119? Não vi erro, Robson. Você marca certo e corre para o abraço. Questão 120 diz o seguinte: a lei permite que o próprio candidato requeira o registro perante a Justiça Eleitoral, caso seu partido
ou coligação não faça. Questão 120, você vai de certo ou errado, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Não vi erro, Robson, você marca certo. Questão 120, certo, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora continuar resolvendo a nossa questão. Acabamos já de resolver 120 questões, ao todo são 222 questões e daqui a pouco terminamos. Só falta o quê? Só falta quantas questões para 222 questões? No meu cálculo, falta 101 questões. Vamos, questão 121, TRE Bahia 2010. Está gostando? Se inscreve no canal, do seu joinha e compartilha. Diz o seguinte: tratando-se de candidato ao governo de estado, os partidos e coligações deverão, na solicitação de registro do candidato, apresentar à Justiça Eleitoral as propostas definidas por ele. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 121. Está certo ou errado a questão 121? Será mesmo que essa questão está certo ou errado? Porque diz, tratando-se de candidato ao governo de estado, os partidos e coligações deverão. Aí você vê o deverão, fica com as anteninhas do Chapolin Colorado ativadas e diz, na solicitação de registro do candidato, apresentar à Justiça Eleitoral as propostas deferidas por ele. Exatamente, viu? Eu não, mas você marca de certo, meu guerreiro, deverão mesmo. Vamos para a questão 122, que diz o seguinte: a lei estabelece limites de vagas à candidatura de cada partido ou coligação, conforme o sexo dos candidatos, certo ou errado. Também essa questão aqui é um grande potencial de cair na sua prova. Viu erro? Não, não vi nenhum erro, Robson. Você marca certo e corre para o abraço. 122 certo. Questão 123 que diz: como o interesse de agir é exclusivo do candidato, outro eleitor não poderá promover a sua defesa em caso de exclusão. Questão 123, certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe. 123 é erradíssima. Vamos para a questão 124, desatualizada, já sabe. Dá uma pausa no vídeo e lê assertiva. Vamos para a questão 125, também desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Vamos para a questão 126, desatualizada. Dá uma pausa e lê assertiva. Vamos para a questão 127. A operação de transferência refere-se aos casos em que o eleitor deseja alterar o domicílio, mas possui inscrição em qualquer outro município ou zona, unidade da federação ou do país, hipótese em que o eleitor permanecerá com seu número originário de inscrição. Questão 127, meu guerreiro e minha guerreira, eu quero saber se essa questão está certo ou errado. Eu não vi nenhum erro na assertiva, Robson. Não viu? Você marca certo e corre para o abraço. 127 certo. Questão 128. O requerimento de inscrição solicitado pelo alistando, quando a única inscrição localizada em seu nome tiver sido cancelada por determinação de autoridade judiciária, também será considerado a operação de alistamento. 128 certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Essa questão também tem potencial de cair na sua prova, mas você diz, Robson, eu não vi erro na questão. Aí você marca certo e corre para o abraço. 128 certo. Questão 129. O fato desse candidato estar com registro subjúdice não impede de praticar atos relativos à campanha e utilizar-se do horário eleitoral gratuito. Vamos ver que tem historinha. Tem a historinha aqui. Você lê a historinha, porque diz aqui, o fato desse candidato estar com registro subjúdice não o impede de praticar atos relativos a que, meu guerreiro e minha guerreira? Atos relativos à campanha e utilizar-se do horário eleitoral gratuito. Você, para acertar essa assertiva, nem precisava ler a historinha. Você já marcaria certo, porque a historinha aqui ficou para você resolver outras questões. Mas aqui já dava para acertar. Questão certíssima. Vamos para a questão 130, que diz: durante o processo eleitoral, os partidos políticos que compõem uma coligação funcionam como um só partido político frente à Justiça Eleitoral, devendo designar representante com atribuições de presidente de partido. Vamos ver que tem historinha que diz o seguinte: alguns partidos políticos realizaram em uma mesma circunscrição coligação para eleição proporcional. Cientes da força de um dos candidatos, esses partidos decidiram, por maioria, adotar como denominação da coligação o nome desse candidato. Um dos partidos que compõe a coligação não aceitou e irá atuar de forma isolada. Ele diz o seguinte: acerca dessa situação hipotética, julgo os itens subsequentes. Durante o processo eleitoral, os partidos políticos, exatamente durante o processo eleitoral, os partidos políticos que compõem uma coligação
funcionam como um só partido político, referente à Justiça Eleitoral, devendo designar representantes com atribuições de presidente do partido. Viu erro na questão? Não, meu guerreiro, Migueira. Mas o devendo ali dá vontade de marcar errado, né? Eu sei que dá, mas aqui a questão está certa. Vamos ver se está certo, está demorando para atualizar. É a internet, está lenta, mas vamos ver. Olha aí, certíssimo, tá vendo, meu guerreiro, Migueira? Vamos para a questão 131, desatualizada. Vamos para a questão 132, que diz o seguinte: não há impedimento na legislação para que a coligação adote como denominação o nome de um dos candidatos. Por isso, não assiste razão ao partido que resolveu agir de forma isolada. Olha aí a historinha mesma e diz: não há impedimento, exatamente. Não há impedimento na legislação para que a coligação adote como denominação o nome de um dos candidatos. Por isso, não assiste razão ao partido que resolveu agir de forma isolada. Mas, Robson, eu vi erro na questão. E é exatamente erro de errado. Questão 132, errado. Questão 133 diz o seguinte: compete privativamente ao TSE julgar os conflitos de competência de juízes eleitorais de determinado estado. Tem historinha? Não tem historinha, porque diz: compete privativamente ao Tribunal Superior Eleitoral julgar os conflitos de competência de juízes eleitorais de determinado estado. Olha, de novo, TRE Bahia, Analista Judiciário, Área Administrativa 2010. É de competência do Tribunal Superior Eleitoral julgar os conflitos de competência de juízes eleitorais de determinado estado? Não, né, meu guerreiro Miguel? Aqui é TRE, questão errada. Vamos para a questão 134, que diz: a aprovação do afastamento de juízes dos tribunais regionais eleitorais é de competência do TSE. E aí, meu guerreiro, também grande potencial de cair na sua prova, que diz: a aprovação do afastamento de juízes dos tribunais regionais eleitorais é de competência do TSE. Exatamente, aqui está certo, viu? Você 134, questão certa. Questão 135, que diz: as juntas eleitorais não são consideradas órgãos da Justiça Eleitoral, constituindo-se em mera divisão regional realizada pelo juiz que a preside. Já resolvemos essa questão, mas custa nada repeti-la, porque aqui é como revisão. Você, meu guerreiro Miguel, as juntas eleitorais não são consideradas órgãos da Justiça Eleitoral? Não, aqui não, não. As juntas é assim, olha aí, tá vendo? Repetimos a questão, duvido mais eu e você errar, porque aqui direito eleitoral, vibração total com Robson Concurso. Questão 136, que diz: a lei permite que o próprio candidato requeira o registro perante a Justiça Eleitoral, caso seu partido ou coligação não faça. Marque bem, viu? Questão 135 está errado. Questão 136. A lei permite que o próprio candidato requeira o registro perante a Justiça Eleitoral, caso seu partido ou coligação não faça. E aí, você se lembra, meu guerreiro, minha guerreira? Certo ou errado? Questão 136. Brincadeira, né? Olha aí. Custa nada repetir? Exatamente. A questão está o quê? A questão 136 está certo, meu guerreiro, minha guerreira. Exatamente. Questão 136. A lei permite que o próprio candidato requeira o registro perante a Justiça Eleitoral, caso seu partido ou coligação não faça. Exatamente. Questão 136, certo. A errado é a questão 135, que diz a questão 135. As juntas eleitorais não são consideradas órgãos da Justiça Eleitoral. É sim, olha aí, confundindo. Então, questão 136, certo, que diz: a lei permite que o próprio candidato requeira o registro perante a Justiça Eleitoral, caso seu partido ou coligação não faça. 136, questão certíssima. Vamos para a questão 137, que diz: como o interesse de agir é exclusivo do eleitor, outro eleitor não poderá promover a sua defesa em caso de exclusão. Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira, está certo ou errado? Questão 137. Você já sabe, questão 137 é erradíssimo, né? Então você marca questão 137, errado. Questão 138, é defesa ao juiz eleitoral conhecer de ofício a exclusão do eleitor? Olha aí, meu guerreiro, minha guerreira. Certo ou errado? Grande potencial de cair na sua prova. Você vê ali a palavra defeso, porque diz: é defesa ao juiz eleitoral conhecer de ofício a exclusão do eleitor. Não é defeso, né? Então você já sabe, questão errado. 138 errado. 139, a lei admite que o eleitor, durante o processo de exclusão, vote validamente. E aí, também grande potencial de cair na sua prova, porque diz: a lei, exatamente, a lei admite que o eleitor, durante o processo de exclusão, vote validamente. Exatamente, a lei admite que o eleitor, durante o processo de exclusão, vote validamente. Questão 140, tem historinha? Não tem historinha, que diz o seguinte: a lei limita
o acesso dos órgãos de direção nacional dos partidos políticos às informações de seus filiados constantes do cadastro eleitoral, como forma de assegurar a privacidade dos eleitores e dos candidatos, ainda que em relação aos partidos que encontram filiados. Questão 140, certo ou errado, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira? Viu erro na questão? Vi, Robson, você vai de errado. Questão 140, errado. Já resolvemos 140 questão, vamos agora para a nossa questão 141. Você já sabe, questão 141 está desatualizada. Você dá uma pausa no vídeo e lê a assertiva, meu guerreiro e minha guerreira. Mas eu vou pular aqui, questão 141. Vamos para a questão 142, que diz o seguinte: se o registro desse candidato permanecer sub júdice no dia da eleição, olha aí, a historinha. Analista judiciário, um candidato ao cargo de deputado estadual que está com registro sub júdice, continua praticando atos de campanha e grava um cronograma eleitoral a ser veiculado no horário eleitoral gratuito. E diz: se o registro desse candidato permanecer sub júdice no dia da eleição e o seu registro não for deferido, o cômputo dos votos será mantido em benefício do seu respectivo partido ou da coligação. Certo ou errado, meu guerreiro e minha guerreira? Você já sabe, viu eu na questão? É erradíssimo. Questão 142, errado. Questão 143, também a mesma historinha. Caso o registro desse candidato permaneça sob júdice no dia da eleição, seu nome será mantido na urna eletrônica, mas a validade dos votos a ele atribuídos fica condicionada ao deferimento do registro de sua candidatura. E aí, certo ou errado? Questão 143. Você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 143. Viu erro, Robson? Não vi nenhum erro, exatamente. Então a questão está certa. Olha aí, 143, questão certa. Questão 144. O fato desse candidato é a historinha. O fato de esse candidato estar com o registro sub júdice não impede de praticar atos relativos à campanha e utilizar-se do horário eleitoral. E aí, sub júdice? Meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado essa assertiva? Questão 147. E aí, você vai de certo ou errado? Robson, eu não vi erro. Vamos ler de novo? Vamos. O fato de esse candidato estar com o registro sub júdice não impede de praticar atos relativos à campanha e utilizar-se do horário eleitoral? Exatamente. Questão certo, questão 144. Questão 145, que diz: na hipótese de a multa não superar a quantia de R$100, o responsável pela sua execução poderá deixar de propor a cobrança judicial do débito. Olha aí, tem historinha? Tem historinha que diz: considerando que um candidato a cargo eletivo, em razão de propaganda política irregular, teve imputada pela Justiça Eleitoral sanção consistente na aplicação de multa, julgue os itens subsequentes. Na hipótese de a multa não superar a quantia de R$100, o responsável pela execução poderá deixar de propor a cobrança judicial do débito. E meu guerreiro e minha guerreira, questão 145, certo ou errado? Robson, eu não vi erro na questão. Não viu erro? Então você marca certo. Olha aí, questão 145, certo. Questão 146 diz o seguinte: eventual ação a ser ajuizada com a pretensão de discutir a anulação da sanção imputada deve ser processada perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do domicílio do executado. Tem historinha? Olha aí, meu guerreiro, Miguel, a historinha que acabamos de ver, né? Eventual ação a ser ajuizada com a pretensão de discutir a anulação da sanção imputada deve ser processada perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do domicílio do executado. Vamos ler a historinha de novo? Vamos. Considerando que um candidato a cargo eletivo em razão de propaganda política irregular teve imputada pela Justiça Eleitoral sanção consistente na aplicação de multa. E a assertiva de eventual ação, exatamente, eventual ação a ser ajuizada com a pretensão de discutir a anulação da sanção imputada deve ser processada perante a Justiça Federal da Seção Judiciária do domicílio do executado. Não, Robson, eu vi erro na questão. Então você vai de errado. Questão 146, errado. Questão 147 tem historinha, é a mesma historinha, né? E aí diz o seguinte: qualquer parte interessada no processo eleitoral que resultou na aplicação da multa tem legitimidade para promover a sua execução. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 147. É qualquer parte? Você viu ali qualquer, mas Robson, a palavra qualquer deixou as anteninhas Chapolin Colorado ativas. Então aqui você já sabe. 147, errado. Vamos, questão 148. A execução coercitiva da referida multa, a historinha é a mesma, olha a historinha. A execução coercitiva da referida multa
não dispensa a sua prévia inscrição em dívida ativa, ainda que requerida no mesmo juízo. Ei, certo ou errado a questão 148, né? Você viu erro na questão Robson, eu li aqui, que diz a execução coercitiva da referida multa não dispensa a sua prévia inscrição em dívida ativa, ainda que requerida no mesmo juízo. Não vi erro, então eu vou de certo. Olha, 148, questão certa. Questão 149 diz o seguinte... Vamos ver a historinha? Não tem historinha. Em caso de inelegibilidade de candidato por efeito da suspensão dos direitos políticos em razão de condenação criminal, a Justiça Eleitoral é competente para determinar a suspensão dos efeitos de decisão criminal transitada em julgado, em virtude da superveniência de lei penal mais benéfica ao candidato. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, caiu para analista judiciário do TRE Bahia 2010, típica questão para cair na sua prova, mas você já sabe, Robson, essa questão aqui eu vi erro, exatamente. Questão 149 é errado, marca errado e corre para o abraço. Questão 150 foi anulada, já sabe, dá uma pausa, lê assertiva, mas eu vou pular. Vamos para a questão 151. Tem historinha, tem uma historinha aqui, caiu para analista judiciário, área judiciária, que diz: uma das mazelas do processo eleitoral brasileiro é o alto custo das campanhas eleitorais, elevado mesmo quando comparado ao de países com maior desenvolvimento econômico. Para mitigar essa situação, foi promulgada a chamada Lei da Mini-Reforma Eleitoral. A respeito desse assunto, julgo os itens subsequentes. Admite-se a realização de showmícios, desde que os artistas não sejam remunerados. Olha aí, meu guerreiro, questão típica e grande potencial para cair na sua prova, porque diz: admite-se a realização de showmícios desde que os artistas não sejam remunerados? Não, né? Não, né? Não admite-se. Então, 151, questão errada. Questão 152, historinha é a mesma, que diz: nas eleições brasileiras é vedada a propaganda eleitoral em outdoors. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? Questão 152 também é típica questão de cair na sua prova. Agora aqui você acerta, né? 152, questão certa. Vamos ver, olha aí. 152, questão certa. Nas eleições brasileiras é vedada a propaganda eleitoral em outdoors. Olha aí, questão 153, desatualizada. Dá uma pausa no vídeo, lê assertiva. E vamos para a questão 154. É permitida a mudança de partido sem perda de mandato para quem demonstre a justa causa da mudança como perseguição por motivos políticos? Vai cair na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Atualmente sabemos aí das circunstâncias de candidatos mudar de partido sem permissão. Eu quero saber se essa questão aqui, 154, você acertaria certo ou errado. Você já sabe, é permitida a mudança de partido sem perda de mandato para quem demonstre a justa causa, tem que demonstrar a justa causa da mudança, como perseguição por motivos políticos. Certíssima. Foi em 2010, mas em 2024 a questão continua certa, porque é uma das causas de permissão da mudanças de partido político. Eu tenho certeza que vai cair na sua prova. Questão 155, desatualizada. Dá uma pausa no vídeo, lê assertiva e vamos para a questão 156. A candidatura em questão poderá ser deferida, mas se o candidato for eleito, ele não poderá ocupar nenhum cargo da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Tem historinha? Olha aí, tem historinha. Até pela assertiva nós já percebemos a historinha que diz: considerando que o cidadão brasileiro tenha dupla cidadania e candidate-se a deputado federal, julgo os próximos itens com base nas eleições eleitorais e partidárias nas disposições constitucionais sobre a cidadania. A candidatura em questão poderá ser deferida, mas se o candidato for eleito, ele não poderá ocupar nenhum cargo da mesa diretora da Câmara dos Deputados. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, eu quero saber se essa questão está certo ou errado. Você já sabe, viu erro? Eu vi erro, Robson. Então você marca errado, exatamente. Questão 156, errado. Questão 157, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Vamos para a questão 158, que diz: a Justiça Eleitoral deverá deferir a candidatura apenas se o candidato em apreço renunciar expressamente à cidadania de outro país. E aí, meu guerreiro, a historinha acabamos de ver. Eu quero saber se essa questão 158 está certo ou errado, porque diz: a Justiça Eleitoral deverá deferir a candidatura apenas se o candidato em apreço renunciar expressamente à cidadania de outro país. Caiu aí, analista judiciário, a judiciária, mas o apenas ali, meu guerreiro, minha guerreira, exatamente, o apenas não, né? O apenas
Anteninhas do Chapolin Colorado já fica ativa. 158 é errado. Vamos para a questão 159 que diz: a Justiça Eleitoral deverá indeferir essa candidatura, pois a Constituição Federal veda que pessoa detentora de cidadania estrangeira seja candidata a esse cargo eletivo, ainda que se trate de caso de dupla candidatura. Tem historinha? Já sabemos que temos, né? Considerando que o cidadão brasileiro tenha dupla cidadania, candidato a deputado federal, olha aí, a Justiça Eleitoral deverá indeferir essa candidatura, meu guerreiro e minha guerreira, pois a Constituição, exatamente, pois a Constituição veda que pessoa detentora de cidadania estrangeira seja candidata a esse cargo eletivo, ainda que se trate de dupla cidadania, não, né? Deputado federal, você já sabe, meu guerreiro e minha guerreira, que a questão está errada. Agora, se fosse presidente da Câmara dos Deputados, brasileiro nato, presidente do Senado Federal, brasileiro nato, presidente da República e vice-presidente, brasileiro nato, são os presidentes, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos agora para a questão 160, que diz o seguinte: é vedada, tem historinha? Olha aí, tem historinha, mas vamos ver a assertiva. Eu gosto logo de ler a assertiva, que diz: é vedada pela lei a veiculação de propaganda na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. Robson, eu estou em dúvida, então vamos para a historinha. A internet tem sido um meio de comunicação social cada vez mais importante no Brasil e no mundo. A respeito do uso da internet no processo eleitoral, julgo itens a seguir, que diz: é vedada pela lei a veiculação de propaganda na internet em sítios de pessoas jurídicas com ou sem fins lucrativos. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Assertiva. Exatamente, é vedada, Robson, é vedada. Vamos aí, 160, questão certíssimo. Vamos continuar resolvendo a nossa questão, mas está gostando? Se inscreve no canal, dê seu joinha e compartilha. Questão 161 diz o seguinte: em nenhuma hipótese, mas Robson, em nenhuma hipótese, aqui diz, em nenhuma hipótese será permitida a censura à internet, razão porque é vedado a Justiça Eleitoral, independentemente do fundamento ou motivo, suspender o acesso ao conteúdo informativo de um sítio que descumpra as regras respectivas. E Robson, será mesmo que em nenhuma hipótese será permitida a censura à internet, em razão porque é vedado a Justiça Eleitoral, independentemente do fundamento ou motivo, suspender o acesso ao conteúdo informativo de um sítio que descumpra as regras legais respectivas? Robson, eu vi em nenhuma hipótese, eu vi independentemente. As anteninhas de Chapolin Colorados ficaram super ativa e eu vou de errado. Olha, você fez certo. Aqui está totalmente errado a questão. Questão 162 diz o seguinte: tem historinha? Olha aí, não tem historinha, historinha mesma, né? A propaganda na internet é permitida por meio de redes sociais, mensagens instantâneas e assemelhados, cujo conteúdo seja gerado ou editado por candidatos, partidos ou coligações por iniciativa de qualquer pessoa natural. Quero saber se a questão 162 está certo ou errado. Robson, não vi erro na assertiva. Então, não viu erro, você marca C de certo. 162, questão certa. Vamos para a questão 163, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Vamos para a questão 164, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Questão 165, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Questão 166, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Questão 167, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. E questão 168, técnico judiciário, área administrativa, TRE Bahia 2010. Tem historinha? Olha, não tem historinha. Só será admitido o registro do estatuto de partido político que tenha caráter nacional, isto é, daquele que comprove o apoiamento de eleitores correspondentes a pelo menos 1% dos votos dados na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, não computados os votos brancos e os nulos, distribuídos por 1/3 ou mais dos estados, com um mínimo de 0,1% do eleitorado que haja votado em cada um deles. Também, meu guerreiro e minha guerreira, típica questão com grande potencial de cair na sua prova. Eu quero saber se a questão está certo ou errado, mas Robson, eu vi erro na questão. Viu mesmo? Então você marca errado. Questão 168, errado. Questão 169 diz o seguinte: tem historinha? Não tem historinha. Os servidores de quaisquer órgãos da Justiça Eleitoral não podem pertencer a diretório de partido político ou exercer qualquer atividade partidária, sob pena de demissão. E aí?
Questão 169. Está certo ou errado, Robson? Eu vi ali os servidores de quaisquer órgãos da Justiça Eleitoral não podem pertencer a diretório de partido político e exercer qualquer atividade partidária sob pena de demissão. Exatamente. Os qualquer não, às vezes, dá vontade de marcar errado, mas aqui está certo. Questão 169, questão certa. Questão 170 diz o seguinte: o eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral em até 30 dias após a realização da eleição, incorrerá em multa imposta pelo juiz eleitoral. Ei, meu guerreiro, será que o prazo aqui na questão 170 é esse de 30 dias? Não, né? Você já sabe, questão 170, errado. Vamos para a questão 171, que diz o seguinte: a certidão do juízo criminal é documento comprobatório apto a possibilitar o restabelecimento de direitos políticos do indivíduo condenado criminalmente junto à Justiça Eleitoral. E aí, meu guerreiro? Questão 171, certo ou errado? Você já sabe, linda questão, mas Robson dá vontade de marcar errado, eu sei, mas aqui não, aqui é a certidão no juízo criminal, é documento comprobatório apto a possibilitar o restabelecimento de direitos políticos de indivíduo condenado criminalmente junto à Justiça Eleitoral. Questão 172, desatualizada, dá uma pausa no vídeo para a lei assertiva. Vamos para a questão 173. O formulário de atualização da situação do eleitor, cuja tabela de códigos é estabelecida pela Corregedoria Geral, é a ferramenta para registro de informações no histórico de inscrição no cadastro. Certo ou errado a questão 173, meu guerreiro e minha guerreira? Eu quero saber se a questão 173 está errado. Robson, eu não vi erro. Se não viu erro, vamos de certo. Olha aí, 173, certo. Vamos para a questão 174, que diz: o batimento ou cruzamento das informações constantes do cadastro eleitoral configura-se como pressuposto para operações de alistamento, transferência e revisão de inscrições de eleitores. Certo ou errado essa questão 174, meu guerreiro e minha guerreira? Robson, eu não vi erro na questão, não? Então, vamos de certo. Questão 174, certo. Questão 175. É garantido a toda a instituição pública o acesso às informações constantes do cadastro eleitoral, inerentes a relações de eleitores acompanhadas de dados como filiação do eleitor, bem como sua data de nascimento. Questão 175, meu guerreiro e minha guerreira, certo ou errado? Você viu erro? Eu vi, Robson. Se você viu erro, vamos de errado. Olha aí, questão 175, errado. Questão 176, desatualizada, dá uma pausa, lei assertiva. Questão 177. Em caso de mudança de domicílio, configura exigência para transferência de inscrição do eleitor a observância do prazo de entrada do requerimento no cartório eleitoral do novo domicílio no prazo de até 100 dias antes da data da eleição. Também questão 177, grande potencial de cair na sua prova. Eu quero saber se a questão 177 está certo ou errado. Robson, eu vi erro, viu erro? Então vamos de errado. Questão 177 é errado. Vamos para a questão 178. Tem historinha? Não tem historinha. O analfabeto que deixa de sê-lo não fica sujeito a multa quando requer sua inscrição eleitoral. Essa questão é baseada, meu guerreiro e minha guerreira, na resolução do TSE 21538/2003. Mas aqui o que vale é que diz: o analfabeto que deixa de sê-lo não fica sujeito a multa quando requer sua inscrição eleitoral. Eu quero saber se a questão 178 está certo ou errado, porque diz: o analfabeto que deixa de sê-lo não fica sujeito a multa quando requer sua inscrição eleitoral. Você já sabe exatamente, questão certíssima. Vamos para a questão 179, desatualizada. Dê uma pausa, lê assertiva e vamos para a questão 180, que diz: é facultado o alistamento no ano em que se realizarem eleições do menor que completar 16 anos até a data do pleito, inclusive sendo certo que o título eleitoral emitido em tais condições somente surtirá efeitos com o implemento da idade de 16 anos. Mas, Robson, essa questão 178, eu vi ali somente dá vontade de marcar errado. Mas aqui, meu guerreiro e minha guerreira, é exatamente, somente surtirá efeitos com o incremento da idade de 16 anos. Vamos ver que está certo, olha, certíssimo. Questão 180, certo? Vamos continuar resolvendo a nossa questão. Está gostando? Se inscreve no canal, dê sua joinha e compartilha. E comenta aí no vídeo se esse vídeo está ajudando você, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira. Questão 181, que diz: mesmo que o alistamento eleitoral se dê por
processamento eletrônico, o alistando está obrigado a apresentar em cartório ou local previamente designado o requerimento de alistamento acompanhado de 3 fotografias. Questão 181 tem grande potencial para cair na sua prova, meu guerreiro e minha guerreira. Eu quero saber se a questão está certo ou errado. Robson, tem erro na questão. Se tem erro, então vamos de errado. Questão 181, olha aí, errado. Questão 182 diz: podem ser nomeados para compor uma mesma junta eleitoral servidores de uma mesma repartição pública ou empregados de uma mesma empresa privada. E meu guerreiro, aí você vê o pode, Robson, viu? Pode. Pode não é palavra exclusiva, não é palavra que nega. Mas será que pode? Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão está o que? Errado, exatamente. Porque diz: podem ser nomeados para cumprir uma mesma junta eleitoral servidores de uma mesma repartição pública ou empregados de uma mesma empresa privada. Não pode. Na maioria das vezes, como vem, aparece a palavra pode, a questão está certa, mas aqui não pode, está errado a questão. Vamos para a questão 183, que diz: a legislação brasileira prevê que o TSE, composto de 7 membros, pode ter sua composição aumentada, ao passo que os TREs, também compostos de 7 membros, cada um deles não pode ter a sua composição aumentada. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, essa questão também tem grande potencial para cair na sua prova. Eu quero saber se essa questão está certa ou errado. Dá até vontade logo de marcar errado, mas a questão aqui está certa, porque diz: a legislação brasileira prevê que o TSE, composto de 7 membros, pode ter sua composição aumentada, ao passo que os TREs, também compostos de 7 membros, cada um deles não pode ter a sua composição aumentada. Então, grave bem: TSE, 7, pode. TREs, 7, não pode. Vai cair na sua prova. Linda questão. Questão 184, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva. Vamos para a questão 185, que diz: a participação indireta do povo no poder ocorre com a representação. Nesta, o representante exerce o mandato e não fica vinculado à vontade dos representados. Além disso, o elemento não representa apenas Além disso, o eleito não representa apenas os seus eleitores, mas toda a população de um território. Desse modo, o mandato é considerado livre e geral. Olha aí, também questão 185, com grande potencial para cair na sua prova. Eu quero saber se está certo ou errado. Robson, eu li assertiva, mas eu não vi erro. Então, se não viu erro, você vamos de certo. Olha aí, questão 185, certo. Questão 186, questão pequena, direta. Agora, analista judiciário, caiu no TRE do Paraná 2009, que diz: compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais. Olha aí, sabe ou não sabe, meu guerreiro e minha guerreira? Compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais? É a competência dos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais? Questões pequenininhas para dizer sabe ou não sabe. Aqui está errado, meu guerreiro e minha guerreira, porque diz: compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais. Questão errado. Questão 187, que diz: os juízes eleitorais possuem competência para ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, devendo comunicá-los ao TRE também. Linda questão, com grande potencial de cair na sua prova. Eu quero saber que a questão está certa ou errado. Aqui a questão está certa, porque diz: os juízes eleitorais possuem competência para ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, devendo comunicá-los ao TRE. 187, questão certa. Questão 188. Durante a votação na urna eletrônica, quando o eleitor digita o número do partido, aparece na tela o nome, a fotografia do candidato e o nome do partido ou da legenda partidária. Também grande potencial de cair na sua prova. Eu quero saber se a questão está certa ou errada. Aqui você já sabe, você estudou a lei número 9.504 de 97 e você marca errado. Questão 188, errado. Questão 189, desatualizada. Dá uma pausa, lê assertiva e vamos para a questão 190. Foi anulada, dá uma pausa, lê assertiva e vamos para a questão 191. Que diz o seguinte: o domicílio eleitoral coincide com a área de abrangência de determinada zona eleitoral onde o candidato reside. Assim, caso ele tenha mais de uma residência, tem por consequência mais de um domicílio e perde a sua condição de elegibilidade. Certo ou errado? A questão 181 também tem
potencial de cair na sua prova. Eu quero saber se a questão está certa ou errada. Robson, eu vi erro. Viu erro, então você marca errado. 191, questão errado. Questão 192 que diz: as zonas eleitorais correspondem à menor fração territorial dentro da circunscrição judiciária eleitoral. Olha aí, questão pequena, direta, que pergunta: as zonas eleitorais correspondem à menor fração territorial dentro da circunscrição judiciária eleitoral, certo ou errado? Aqui você viu erro? Não vi erro, a opção você marca certíssimo. E vamos para a questão 193 que diz: a Justiça Eleitoral é formada pelo TSE, por um TRE em cada estado e no DF, pelas juntas eleitorais e pelos juízes eleitorais. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, é aquela questão que eu garanto, a probabilidade é quase 100% de cair na sua prova, seja perguntando aqui diretamente, seja de outra forma. A competência da Justiça Eleitoral é formada pelo Tribunal Superior Eleitoral, por um TRE em cada estado e no DF, pelas juntas eleitorais e pelos juízes eleitorais. Aqui, tenho certeza que você vai gabaritar certíssima. 193, composição da Justiça Eleitoral, vai cair na sua prova. Questão 194 que diz: compete ao TRE indicar os membros das juntas eleitorais e ao TSE aprová-los e nomeá-los. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira, que diz o seguinte: compete ao TRE indicar os membros das juntas eleitorais e ao TSE aprová-los e nomeá-los. Não, aqui forçou a barra. Questão 194, errado. Questão 195. É a atribuição das juntas eleitorais, entre outras, resolver as impugnações verificadas durante os trabalhos de contagem e apuração de votos. Olha aí, também questão 195, tem potencial de cair na sua prova, mas eu quero saber se está certo ou errado. Robson, eu li aqui que diz que é a atribuição das juntas eleitorais, entre outras, resolver as impugnações verificadas durante os trabalhos de contagem e apuração dos votos. Exatamente, vamos marcar certo. 195, certíssimo, aqui falando das atribuições das juntas eleitorais. Questão 196, que diz o seguinte: compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais. Tem textozinho? Não tem, porque diz: compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais. Aí, meu guerreiro, minha guerreira, questão pequenininha, mas pergunto, compete, é da competência dos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais? E aí, certo ou errado? Compete aos juízes dividir as sessões em zonas eleitorais? Não. Tinha que ter um não ali para a questão estar certo. Não compete, exatamente, questão errado, porque diz compete ao juiz, não. Para estar certo, tinha que ter não compete aos juízes. Não é competência do juiz dividir as sessões em zonas eleitorais. Questão 196, errado. Questão 197, desatualizada, dá uma pausa ali assertiva. Questão 198, tem historinha? Não tem historinha, que diz: as zonas eleitorais correspondem à menor fração territorial dentro da circunscrição judiciária eleitoral. Olha aí, linda questão, 198, com grande potencial de cair na sua prova. Aqui você já sabe, certíssimo, as zonas eleitorais correspondem à menor fração territorial dentro da circunscrição judiciária eleitoral. 198, certo. Questão 199, a Justiça Eleitoral é formada pelo TSE, por um TRE em cada estado e no DF, pelas juntas eleitorais e pelos juízes eleitorais. Acabamos de resolver, estamos repetindo para ver as competências da Justiça Eleitoral para jamais errar. Questão 200 que diz: compete ao TRE indicar os membros das juntas eleitorais e ao TSE aprová-los e nomeá-los. E aí, acabamos de ver, meu guerreiro e minha guerreira, eu quero saber se você se lembra, acabamos de ver a questão, estamos resolvendo ela de novo, mas aqui você já sabe, né? 200, questão 200, errado. Vamos continuar resolvendo a nossa questão. Está gostando? Se inscreve no canal, estamos chegando à nossa reta final das nossas 222 questões. Já resolvemos 200 questões, pulamos as desatualizadas e as anuladas. Questão 201 diz o seguinte: TRE do Paraná, analista judiciário medicina, que diz: é a atribuição das juntas eleitorais, entre outras, resolver as impugnações verificadas durante os trabalhos de contagem e apuração dos votos. E meu guerreiro, minha guerreira, é uma atribuição das juntas eleitorais, entre outras, resolver as impugnações verificadas durante os trabalhos de contagem e apuração dos votos. Robson, não vi erro, então, ou seja, é uma atribuição, né? Vamos ver agora a questão 202, que diz: os juízes eleitorais
possui competência para ordenar o registro e a cassação do registro dos candidatos aos cargos eletivos municipais, devendo comunicá-los ao TRE. E aí, meu guerreiro, Miguel, acabamos de ver. Eu quero saber se você marcaria certo ou errado. Mas, Robson, eu me lembro, né, Robson? Acabamos de ver a questão de novo aqui para repetir, para nós guardar fielmente na nossa mente no dia da prova, gabaritar. Questão 202. Certíssimo. Questão 203 que diz: durante a votação na urna eletrônica, quando o eleitor digita o número do partido, aparece na tela o nome, a fotografia do candidato e o nome do partido da legenda partidária. E aí? Eu quero saber se você se lembra, meu guerreiro e minha guerreira. Robson, me lembro, mas está errado. Questão 204. Anulada, dá uma pausa, lê assertiva e vamos pular. Questão 205 que diz: o domicílio eleitoral coincidem com a área de abrangência determinada da zona eleitoral onde o candidato reside. Assim, caso ele tenha mais de uma residência, tem por consequência mais de um domicílio e perde a sua condição de elegibilidade. E aí, meu guerreiro e minha guerreira? De novo, eu quero saber se você se lembra. Se está certo ou errado. Robson, me lembro, vou de errado, exatamente, 205 é errado. Questão 206, considera a seguinte situação hipotética. Olha aí, TRE Alagoas, 2004. Considera-se a seguinte situação hipotética. Ademar, que mantinha residência em 2 municípios distintos, dirigiu-se a órgão da Justiça Eleitoral para realizar sua qualificação e inscrição como eleitor. Nessa situação, a Justiça Eleitoral deve rejeitar o alistamento de Ademar pelo fato de as 2 residências declaradas estarem em municípios distintos. E aí? Eu quero saber agora, meu guerreiro e minha guerreira, caiu o TRE Alagoas 2004, teve a historinha e você leu. Eu quero saber se nessa situação a Justiça Eleitoral deve rejeitar o alistamento de Ademar pelo fato de as 2 residências declaradas estarem em municípios distintos. Não, né? Não, né? O deve ali deixou a questão errada, não deve. Então vamos ver aqui, está demorando para atualizar a internet, mas vamos ver se é errado mesmo a questão 206. Olha aí, meu guerreiro e minha guerreira. Questão 206 é errado, deve deixou a questão errada. Vamos para a questão 207 que diz: se o eleitor pretende mudar de domicílio eleitoral, deve requerer sua transferência ao juiz do novo domicílio. Aí, meu guerreiro e minha guerreira, é antiga a questão, mas aqui vamos resolver todas as questões da Banca Sebrasp, certo ou errado, que diz: se o eleitor pretende mudar de domicílio eleitoral, deve requerer sua transferência ao juiz do novo domicílio. Aqui está totalmente certo, 207. Vamos para a questão 208, desatualizada, já sabe, dá uma pausa, lê assertiva. Vamos para a questão 209, que diz: a arguição de suspeição de um dos membros do TRE Alagoas é julgada originariamente por esta corte. Aí, a arguição de suspeição, meu guerreiro e minha guerreira, de um dos membros do TRE Alagoas é julgada originariamente por esta corte, dá vontade de marcar errado, né? Não, mas você já sabe, a arguição de suspeição de um dos membros do TRE Alagoas é julgada originariamente por esta corte, certíssimo. Questão 209, certo. Questão 210, o registro de candidato para presidente da República é julgado originariamente por todos os TREs, entre eles, portanto, o TRE Alagoas aqui forçou, né, meu guerreiro e minha guerreira? Aqui forçou, porque dizer que o registro de candidatos para presidente da República é julgado originariamente por todos os TREs, entre eles, portanto, o TRE Alagoas, não, né? Presidente da República, meu guerreiro e minha guerreira, você já sabe, TSE. Vamos agora à questão 211, que diz: antes do deferimento de seu registro como candidata, Adriana não poderia ser sujeito ativo de crime eleitoral, pois apenas candidatos devidamente registrados podem ser sujeitos ativos desse tipo de crime. E aí? Teve assertiva, mas acredito que tem historinha. Olha a historinha aí que diz: o partido político Bética requereu o registro de Adriana como candidata a governador de Alagoas e o partido Alfa impugnou esse pedido, sustentando que Adriana ainda era afiliada ao partido Alfa e que, portanto, não poderia ser candidata por outro partido. Em resposta, Adriana afirmou que há mais de um ano ela havia se filiado ao partido Beta. Pediu desculpas por não ter comunicado esse fato ao partido Alfa nem à Justiça Eleitoral, mas argumentou que a filiação mais nova prevalece sobre a mais antiga. Considerando a situação hipotética, julgue os itens a seguir. Antes do deferimento de seu registro como candidata, Adriana não poderia ser sujeito ativo de crime eleitoral, pois apenas candidatos devidamente registrados podem ser sujeitos ativos desse tipo de crime. E aí, meu guerreiro, minha guerreira, teve a historinha, acabamos de ver, eu quero saber se essa questão está certo ou errado. Robson, encontrei erro. Então você já sabe, questão errado, exatamente, 211, questão errado, meu guerreiro e minha guerreira.
Vamos para a questão 212, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva e vamos. 213, desatualizada, dá uma pausa, lê assertiva. Tem aqui a historinha, meu guerreiro e minha guerreira. Vamos para a questão 214. Tem historinha? Não tem historinha, que diz: considerando que Mariana ocupa cargo público provimento efetivo terra e lagoa, julgos isso subsequente. É lícito que Mariana seja filiada a partido político? E aí, meu guerreiro? Direto assertiva. Eu quero saber se a questão 214 está certo ou errado, porque diz: é lícito que Adriana seja filiado a partido político. Eu quero saber, meu guerreiro e minha guerreira, que diz: considerando que Mariana, olha aí, considerando que Mariana ocupa cargo público de provimento efetivo no TRE Alagoas, julgos item subsequente. É lícito que Mariana seja filiada a partido político? Não, né? Não, né, meu guerreiro? Por quê? Cargo provimento efetivo no TRE Alagoas não pode ser filiado a partido político. Não é lícito, é ilícito. Então, questão 214, errado. Questão 215, olha aí, 215. Aos magistrados TRE Alagoas é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Essa aqui eu tenho certeza, meu guerreiro e minha guerreira, que você acertou plenamente. Exatamente, certíssimo. Aos magistrados do TRE Alagoas é vedado dedicar-se à atividade político-partidária. Questão 215. Tem historinha? Olha aí, não tem. Vamos direto aqui que diz: Moacir é analfabeto e tem 20 anos de idade. Nessa situação, é vedado a Moacir eleger-se vereador na cidade onde mora. Olha aí, caiu para técnico judicial TRE Alagoas 2004, administrativo. Eu quero saber se você marca certo ou errado nessa questão, meu guerreiro, porque diz: Moacir é analfabeto e tem 20 anos de idade. Nessa situação, é vedado a Moacir eleger-se vereador na cidade onde mora. Você já sabe, analfabeto não pode. Então, questão certíssima. Questão 217 que diz: existem partidos políticos municipais, estaduais e nacionais, sendo que os primeiros, ou seja, municipais, somente podem registrar candidatos a eleições para vereador e prefeito. E aí, certo ou errado? Você vê ali o somente, meu guerreiro e minha guerreira, e diz: mas Robson, eu vi a palavra somente, as anteninhas Chapolin Colorado já ficaram super ativas. Exatamente. Aqui está errado, 217 errado. Questão 218, desatualizada, dá uma pausa e tenta resolver e tenta ler a assertiva. Vamos para a questão 219, tem historinha, não tem historinha, que diz: Marcos é um político que goza de bastante popularidade em 2 municípios diferentes de Alagoas. Nessa situação, nas eleições municipais de 2004, será lícito que Marcos se candidate a vereador nos 2 municípios. No entanto, caso seja eleito em ambos, ele somente poderá assumir um dos cargos de vereador. E aí, meu guerreiro? Questão 219, certo ou errado? Eu quero saber se essa questão 219 está certo ou errado. Robson, eu vi ali a palavrinha somente, eu vou de errado. Aqui, meu guerreiro, tenha plena certeza que está errado. Questão 219, errado. Questão 220, estamos chegando ao fim das nossas questões. Diz o seguinte: essa prisão foi legal, pois candidatos não podem ser presos durante a realização de eleições. Eu quero saber qual prisão. Vamos para a historinha que diz: no dia de uma eleição, um policial militar prendeu um candidato a vereador em flagrante delito pela prática de crime eleitoral. Considerando a situação hipotética, julgo os itens que se seguem. Essa prisão foi legal, pois candidatos não podem ser presos durante a realização de eleições. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, a típica questão que vai cair na sua prova. Exatamente. Prisão em flagrante. Não pode. Não pode. Tá dizendo que essa prisão foi legal. Não, né? Questão 120, totalmente errado, meu guerreiro e minha guerreira. Pode ler de novo, dá uma pausa no vídeo, pensa, típica questão que vai cair na sua prova. Vamos agora, meu guerreiro e minha nobre guerreira, resolver as últimas 2 questões de 222 questões, Robson Concursos Vibração Total. Mas antes, se inscreve no canal. Exatamente, mas antes se inscreve no canal, deixa o seu joinha, compartilha, comenta no vídeo, não custa nada. Se inscreve, deixa o seu joinha, comenta, compartilha. E esse vídeo eu tenho certeza que vai ajudar você a estar mais próximo da sua vitória. E se você garantir a vaga e se esses vídeos de Robson Concurso lhe ajudou, deixa nos comentários do vídeo. Eu tenho certeza que você vai gabaritar. Força e honra. Vamos aqui dar continuidade às nossas questões que diz... Nossa penúltima questão, questão 221, que diz o seguinte:
Os votos em brancos e os votos nulos não têm qualquer influência na definição dos resultados de um pleito eleitoral. E aí, meu guerreiro e minha guerreira, questão 121, também com grande potencial de cair na sua prova, que diz o seguinte: os votos em brancos e os votos nulos não têm qualquer influência na definição dos resultados de um pleito eleitoral. Mas, Robson, eu vi ali... Exatamente, não tem qualquer influência, os votos em branco e os votos nulos não tem qualquer influência na definição dos resultados de um pleito eleitoral. Dá vontade de ir de errado, não. Aqui, meu guerreiro e minha guerreira, exatamente, os votos em brancos e os votos nulos não tem qualquer influência na definição dos resultados de um pleito eleitoral. Meu guerreiro e minha guerreira, chegamos à nossa última questão. Se inscreve no canal, dê seu joinha e compartilha para motivar Robson Concurso a continuar esse projeto. Juntos vamos vencer, gravando todas as questões da Banca CESP, certo ou errado, para o concurso unificado da Justiça Eleitoral 2024. Vem comigo e diz o seguinte: os presidentes de mesas receptoras de votação ocupam cargos públicos comissionados de provimento temporário. Olha aí, certo ou errado? A nossa última questão, meu nobre guerreiro e minha nobre guerreira, dá vontade de marcar certo, mas não, aqui está errado, porque diz: os presidentes de mesas receptoras de votação ocupam cargos públicos comissionados de provimento temporário. Totalmente errado, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. A nossa última questão, exatamente 222 questões. Gostou? Se inscreve no canal, dê seu joinha e compartilha. E também recomendo você ir no canal Robson Concursos. Já tem gravado 122 questões de direito eleitoral. Aqui, questões de 2023, caiu em delegado de Alagoas, acertei questões, várias questões. Tem também revisão do Poder Constituinte, vários vídeos, revisão da Lei 8.112, tem revisão de Direito Penal, revisão de Direito Constitucional, Administrativo, vários vídeos, Declaração Universal de Direitos Humanos, Parque São José da Costa Rica. Então, meu guerreiro e minha guerreira, custa nada, se inscreve aí no canal Robson Concursos, deixa o teu like, compartilha para esse vídeo alcançar as vidas que mais precisam. Robson Concursos, vibração total. Fazendo a parte deles, são exatamente, olha aí o horário, são exatamente, qual horário, Robson? São exatamente 21 horas e 7 minutos do dia 24 de 6 de 2024, Robson Concursos vibrando aqui de noite. Meu guerreiro e minha guerreira, feriadão, mas dizendo a você, não desista do seu sonho. O foco aqui é ajudar as vidas. Tem vidas que não têm condições de assinar o que é concursos, nem o site de questões do Estratégia do Gran Cursos e outros. Robson Concursos é assinante do que é concursos, gravando todas as questões da Banca Sebrasp, certo ou errado. Gravei 120 questões de direito eleitoral. Primeira questão foi em 2023. E agora todas as questões da Banca Sebrasp, certo ou errado. E no próximo vídeo vou gravar todas as questões de direito eleitoral dos TRE e do TSE de múltipla escolha. Tenho certeza, questões não vai ser o seu problema da Banca Sebrasp, porque tem vidas que não têm condições. O propósito de Robson Concursos é fomentar a educação, meu guerreiro e minha guerreira, para ajudar as vidas que mais precisam. Hoje sou agente da polícia, formado em administração pública, em segurança pública, formado em direito, focado para delegado, e dei uma pausa para ajudar as vidas aí que vão fazer o concurso unificado da Justiça Eleitoral 2024, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Faça a sua parte, nunca desista do seu sonho. Venham das favelas, periferias, morros, bairros humildes. Já fui servente de pedreiro, encanador, eletricista, pintor, já fui carteiro. Olha ali, meu guerreiro, minha guerreira. Olha aqui, exatamente, olha aqui o meu cartão dos, olha aqui, o meu cartãozinho, no primeiro cartão dos Correios, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira. Aqui está a minha placa, exatamente, do curso de Administração Pública. Falta colocar aqui de Administração Pública do curso de Direito. Aqui, meu nobre guerreiro, minha nobre guerreira, a minha placa, exatamente, a minha placa do curso de formação de agente da polícia. Estou vestindo aqui a minha camisa da AP14, a melhor turma do curso de formação de do concurso de 2016, AP14, uma homenagem à AP14. Tá alguns livros ali, vibração total, nunca desista. Gostou desse vídeo? Se inscreve, dê seu joinha, compartilhe. No próximo vídeo vou gravar mais questões de direito eleitoral, dessa vez todas as questões dos TREs, do TSE
múltipla escolha, porque certo ou errado esgotamos as questões de direito eleitoral da Banca Sebrasp. Até o próximo vídeo, nunca desista do seu sonho, lembre-se de que o grande caminho que você já percorreu, você não vai deixar em vão. Você é guerreiro, você é guerreira, você vai continuar lutando, labutando. E eu tenho certeza que a boa semente que você planta hoje, amanhã vai colher excelentes frutos. Lembre-se que Deus é bom e ama você. Vem com Robson Concursos e juntos vamos vencer. Força e honra e amém!